Sejam bem-vindos, né, à nossa segunda palestra desse projeto tão maravilhoso que eu tive o prazer de dar apoio aí para as meninas e lançar esse projeto, que são o projeto Despertare, né? Serão 9 palestras durante o ano. É um projeto de apoio às famílias, à aprendizagem, e nós temos então 3 profissionais que estão envolvidas. A Raquel Matos, que é psicóloga, a Regina Lambert, que é psicopedagoga, né? E a Fabiana Palomo, que é fonoaudióloga. Então, serão 9 palestras, hoje é a segunda, 3 de cada uma, e sendo que cada uma fará a palestra dentro da sua área. Então, por tudo, serão 9 palestras. É um prazer ter vocês aqui. E, mais uma vez, repetindo, essa lista que está passando aí é para quem precisa de declaração de presença. Então, será mandado para o e-mail de vocês. A Câmara vai mandar para o e-mail de vocês, tá? Então, esse projeto eu os ajudei, colocamos aqui, e é uma parceria, então, da Câmara com as 3 profissionais. E espero que vocês façam bom proveito. Tenho certeza que todos nós aqui vamos fazer bom proveito dessa palestra de hoje, né? Boa noite, então. Boa noite a todas. Eu acho que eu conheço quase todo mundo aqui, né? Que eu já dei palestra em quase todas as escolas. E a ideia desse tema foi o seguinte: quem é que vai intervir em primeiro lugar com os alunos com dificuldade? É o professor ou a família? Porque nós, profissionais, vamos estar fora da vida dessa criança. Então, a gente precisa de informação, de conhecimento das dificuldades. Então, o meu objetivo hoje com esta palestra é exatamente esse: mostrar para vocês como vocês detectam dentro da sala de aula, quem é mãe pode detectar em casa o que está acontecendo com o filho. E fazer os encaminhamentos, pedir socorro, certo? Porque a educação está muito difícil. Eu sei que está, porque eu também já trabalhei em sala de aula, sei que não é fácil. Mas a indisciplina, ela é consequência, ela não é causa. Pode ter certeza que aquele aluno que está tumultuando a aula, que está lá querendo aparecer, né, vamos dizer assim, ele tem algum obstáculo que não deixa com que ele aprenda. Impede a aprendizagem. Então, o que ele vai fazer? A mesma coisa, se eu estou aqui fazendo a palestra em grego, vocês não vão estar olhando para a minha cara. Vocês vão estar tudo conversando, né, e totalmente fora do contexto. Então, a gente tem que socorrer essas crianças, porque elas estão sofrendo muito. Hoje, a família, vocês veem que está desestruturada. Além disso, os pais estão ausentes. Não porque eles querem, eles gostariam de estar com os filhos, mas eles têm que trabalhar. Mãe e pai saem de casa, às vezes vê tão pouco o filho que ele mal conhece o filho. Até hoje eu estava, não lembro onde, e uma pessoa me falou que ela trabalha 2 turnos, uma professora. Então, ela, na hora da filha fazer a tarefa, ela põe a filha num cantinho, ela vai fazer o planejamento dela de aula, e a filha fazendo a tarefa. Quer dizer, ela nem toma conhecimento o que a filha está fazendo, porque ela não consegue. Trabalhando 2 turnos, vocês sabem que o professor não tem tempo, né? Ele tem que trabalhar em casa também. Então, é tão visível quando nós conhecemos, porque o invisível é quando a gente não conhece. Então, aí você fica, você é burro, você não aprende, você é vagabundo, você é preguiçoso, você não vai ganhar isso, você vai ficar de castigo, você vai ficar sem recreio hoje, que eu acho um absurdo tirar o único momento de prazer dessa criança, porque ela está na escola. Até eu falo para os meus alunos, até para os meus netos hoje. O trabalho deles é a escola. Eles estão ganhando, não em notas, em monetário, mas eles ganham para estar na escola. Só que tirar dele o intervalo e o recreio, eu já vi muito em muitas escolas isso. Deixar a criança na hora do recreio fazendo tarefa. Isso, gente, é punição demais. Ela não merece.
Vocês não sabem por quê que a tarefa não está feita? Vamos investigar primeiro, certo? Então, o tema da palestra é dificuldade de aprendizagem. Aqui não está desafio e solução. Eu vou apresentar os desafios aos professores e vou apresentar as soluções, lógico que nada mágico. Essa solução vai depender não só de nós profissionais, como dos professores e também dos pais, porque aqui, além de professor, muita gente é pai e mãe. Então, nós temos os DIS, né? DIS quer dizer falta alguma coisa. Disgrafia, dislexia, descalculia, dislalia, desortografia. A desortografia e a dislexia são muito confundidas. Bastante confundidas. Porque teve uma época que tudo era dislexia, mas nem sempre é a dislexia, pode ser a desortografia. A descalculia relacionada à matemática. A dislalia, a fala. Até a gagueira entra aí. Que pode ser psicológica ou pode ser uma questão genética, uma questão emocional, uma questão que nós vamos ver mais para frente. E o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, sem hiperatividade, misto ou hipoatividade. A hiperatividade, ela é a criança não para. A hipoatividade é o contrário. Normalmente, nos meninos, eles são hiperativos, as meninas hipoativas. E a criança pode ser normal e possuir o déficit de atenção. TDAH é um transtorno. Porém, ele vem acoplado como comorbidade em todas essas dificuldades. Então, é tudo muito complexo. Por isso, é preciso de vários profissionais para investigar. Não é só um profissional que vai chegar num diagnóstico. São vários. É avaliação multidisciplinar. Pode passar, Rachid. E quais são os desafios, quais são as soluções? Quem educa com amor, educa para sempre. Dentre os inúmeros papéis que um professor exerce em sala de aula, destacam-se 3 funções: observador, analista e ponto de apoio. E é muito importante que essas 3 características do professor sejam visualizadas pelo seu aluno. Ele tem que saber, ele tem que ver em você esses 3 pontos. Pode passar, Rachid. Uma das coisas importantes no caso dos pais, depois eu vou falar do professor mais especificamente. Os pais também podem ajudar muito. Observando o filho. O caso dessa professora, por exemplo, a filha faz a tarefa, ela nem olha a tarefa porque ela não tem tempo. Mas no fim de semana, né, ela tem que estar participando da educação dessa criança, educação formal, né? O pai, observando o filho, ele tem que ver se o filho fala muito, se o filho é tímido. Num caso, já entra o psicólogo. Por que que ele é muito quieto? Alguma coisa tem aí. Por que que ele fala demais? Gente, ninguém quer estar aparecendo por um defeito. Vamos chamar de defeito, né? Mais ou menos assim. Então, alguma coisa não está indo bem com esse filho. A participação do pai é fundamental, porque ele vai explorar o que é interessante, como é que essa criança aprende. E ele vai auxiliar a escola, porque a escola tem que trabalhar junto à família. Não existe nada isolado, é um sistema, tudo é um sistema. Assim como o nosso corpo é um sistema, nós temos todos os órgãos do corpo, se você tirar o coração, você morre, tira a família da escola, há uma defasagem, né? E o amor não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser de verdade. Isso tem que ser interesse mesmo dos pais, mas o interesse que vem do coração. Eu quero ajudar o meu filho a ser alguém na vida, a ser feliz em primeiro lugar, porque eu acho que sem ser feliz ninguém consegue ser nada na vida. Pode passar, Rachid. Voltando no papel do professor, o que é o professor observador? Por exemplo, eu estou aqui está todo mundo em silêncio, né? Todo mundo prestando atenção. Mas, numa sala de aula, normalmente, quando o professor está aqui na frente, o fundão está fazendo bagunça. Não é assim? Aí todo mundo já
rotula o fundão, né? Todo mundo quer sentar no fundão, porque lá o professor não está participando, não está vendo a bagunça. Quer dizer, até está, mas não consegue fazer nada. Só que o professor ele tem que caminhar pela sala. Quando ele chega no fundão, o que acontece? A frente passa a ser o fundão. Não é? Porque o professor está aqui. Porque o ponto de referência de uma sala de aula é o professor, quer queiramos ou quer não. Então, quando eu estou aqui à minha esquerda, o tumulto fica lá. Quando eu vou para lá, o tumulto volta para cá. Então, nós não podemos dar a chance desses alunos, porque tem professor que se posiciona ali na frente e ali ele fica. Só que ele tem que ter muita carta na manga para manter a sala atenta. Com relação à analista, ocorre num diagnóstico de deficiência e na valorização da evolução de cada aluno. Ele tem que estar atento para ver se o aluno está aprendendo. Tem muito professor que dá visto e nem olha o que o aluno fez. E isso é fato. Essa semana mesmo eu soube de cliente meu que a mãe olha a tarefa, tem visto e não é corrigida. Então, o que adianta o aluno fazer? O objetivo é aprender. Tem que ter esse foco. Numa prova, ele vai fazer uma prova. Aí ele tira uma nota baixa. Qual é o papel do professor? Apontar onde estão os não acertos, que eu não gosto muito de falar em erro, acho muito pesado, e trabalhar esses não acertos, mostrando qual é o certo. Aí ocorre a aprendizagem. Porque simplesmente corrigida a nota, dificilmente, grande parte desses alunos vão saber qual é o certo. Porque, como eu falei, os pais estão um pouco ausentes da vida dos filhos. Trabalhar os erros para aprender. Uma aula onde é trabalhado os erros, ela tem muito mais valor do que uma aula que se dá continuidade no conteúdo que você tem que aplicar. Porque o objetivo não é aprendizagem, você está na escola para aprender e não para vencer o currículo. Você tem que vencer, de alguma forma você tem que vencer, mas o objetivo principal é a aprendizagem. O ponto de apoio é quando o aluno precisa de uma orientação, um acompanhamento especial, o professor se transforma nesse ponto de apoio para auxiliar o aluno no que for preciso, ou então encaminhar para um especialista. Vamos supor que o aluno está ali, ele não consegue, daqui a pouco vocês vão ver um videozinho pequeno, dos alunos com TDAH. Não adianta você ficar chamando a atenção desse aluno, porque é involuntário aquilo que ele faz. Ele vai ficando com raiva, ele vai perdendo o interesse na sala de aula e ele vai embora da escola. A hora que ele puder falar, não quero mais estudar, ele vai embora. Isso pode acontecer na adolescência, pode acontecer na fase adulta. E antigamente até a evasão era muito grande, porque não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, a evasão escolar era grande demais. As crianças saíam da escola e não queriam mais saber. Então, quanta gente hoje eu encontro e fala, meu filho não estudou porque ele odeia estudar. Então, diga, meu filho não estudou porque ele tem dificuldades para aprender. Supere as dificuldades que ele aprende. A hora que você descobre que aprende é como ter fome, gente. Porque eu fico caçando para aprender 24 horas do meu dia. Eu não passo numa rua, se eu piso no papel, eu paro para ler aquele papel. Seja o que for, eu leio. Isso é aprender, é vontade de aprender, é descobrir o quanto é bom saber. E quanto mais você descobre que pode aprender, mais você quer. O Sócrates já falava, né? A única coisa que eu sei é que eu não sei nada. E eu digo a mesma coisa, a única coisa que eu sei é que eu tenho muito para aprender ainda. Pode passar, Rachid. A importância de um diagnóstico correto. Não dá para você chutar um diagnóstico. E nem dizer, sabe? Não é necessário você falar, ah, ele tem dislexia, ele tem TDAH. Não, para que isso? Vamos aplicar as soluções. Não discrimine essa criança. Porque aí ele começa a se autorrotular, ele começa a baixar a autoestima dele e ele começa a se sentir incapaz. E nós temos que despertar nele a capacidade, e todo mundo tem capacidade.
ali não está, mas o meu lema de trabalho é aprender para todos. Uns aprendem mais devagar, outros mais rápido, mas todo mundo aprende. Não existe quem não aprende. Senão morre, né? Não tem como não aprender. Então, é preciso que as dificuldades dos alunos sejam detectadas, encaminhadas para os profissionais adequados e diagnosticar, aplicar, por exemplo, dislexia e TDAH. Aliás, o TDAH até tem medicação, dependendo do caso. Eu evito muito encaminhar para neurologista, eu prefiro continuar. Até ontem eu descobri um outro trabalho com TDAH, que chama neurofeedback. Vou pesquisar isso, que é para evitar a medicação. A gente fazer o próprio aluno se conhecer. Eu tenho essa dificuldade, então eu vou trabalhar em mim para que eu consiga, sem medicação, focar a minha atenção. Muitas vezes ele não consegue, porque tem aqueles mais acentuados, né? Mas eu já consegui um monte de criança, assim eles vão amadurecendo e vão se conhecendo e vão trabalhando essa dificuldade neles. A dislexia, por exemplo, o que é o tratamento? Não tem cura. Mas a hora que a criança percebe que ela tem aquela limitação, eu dou exemplo assim, é como a pessoa que anda, ela sofre um acidente e fica sem andar. Ela não vai deixar de viver por isso. Tem muitos que casam, né? Que pode até casar, pode até ter filho, e leva a vida normal mesmo sem andar. A dislexia é isso, vai estar com ele a vida toda. A dificuldade dele na dislexia é só a decodificação. Ele não consegue, existem trocas, dificuldade espacial, temporal, uma série de coisas que nós vamos ver mais um pouco na frente. E a autoestima. Ele tem que acreditar que ele é capaz. Em alguma área da vida dele, ele é capaz. Então, nós temos que ter essa consciência para que essa criança não deixe essa criança baixar a autoestima, porque aí ele já vai entrar naquela, eu não consigo mesmo, para que eu vou ficar na escola? Pode passar. Então, lá, ó, descalculia, desortografia, dislexia, dislalia, disgrafia, TDAH. Pode passar, Rachid. Agora nós vamos falar de cada um deles. A descalculia, ela é uma deficiência neurológica, cerebral, de aprendizagem. Ela é específica na matemática. Então, quando você tem um aluno que ele vai contar, por exemplo, ele pula, ele não tem noção da grandeza. Uma coisa é a criança, 1, 2, 3, 4, até 100. Outra coisa é ele saber a grandeza dessa contagem. Que 1 é 1, vamos supor uma bala, 2 balas são 2, entendeu? Associar conceito ao objeto que ele está contando. Aí já começa a se pensar. E se isso permanece na criança por um certo tempo, já é o caso de você encaminhar para ver o que está acontecendo. E é lá no básico, não é lá quando chega na faculdade, quando chega no ensino médio, quando chega no fundamental, não. É lá pequenininho. Porque muitas crianças, eles não conseguem, eles pulam o número, né, o numeral. Eles não têm noção que 2 é 2. Então, aí tem que estar atento, porque já entra a descalculia. Então, eles não entendem os conceitos relacionados a números. É mais ou menos como a dislexia. A dislexia entra a questão das letras. E a descalculia, a matemática. E a descalculia torna-se mais aparente quando as crianças são maiores. Mas os sintomas podem aparecer logo lá nos primeiros anos, né, na educação infantil. Pode passar, Rachid. A descalculia no ensino infantil. Aqui está o que procurar. Então, é uma dificuldade em aprender a contar e ignorar números por muito tempo depois que as crianças da mesma idade podem se lembrar. Então, por exemplo, normalmente uma criança de 4 anos já tem essa noção de contar, sabendo a grandeza e o conceito. Aí chega com 4 anos, tem um lá que não consegue. Você está tentando, ele não consegue. Aí é o caso de você, encaminha essa criança. Apresenta grande dificuldade
para reconhecer padrões como menor e maior, mais alto, mais baixo. Também acontece isso na dislexia. Embaixo e em cima. A dislexia, eles acham que embaixo é aqui, em cima é lá. Entendeu? Noção de espaço, noção de tempo. Eles não têm noção dos 5 minutos, que ele é rápido, nem que 1 hora demora mais. Então, são coisas muito complexas. Aí, ó, o problema de reconhecer o símbolo numérico. Então, a grandeza, né? O 7 significa lá, pois tem um arroba lá colorido, lá são 7 arrobinhas. Ele não tem noção que aquele símbolo significa aquela quantidade. Isso é noção de grandeza, certo? Pode passar, Rogério. A dislalia, que a gente pode chamar de gagueira ou de disfemia, é um distúrbio da fala caracterizado pela dificuldade em articular as palavras. Porque o disléxico, ele também comete falhas, assim, verbais. Porque a dislexia pode ser verbal, auditiva. Mas a gente tem que estar atento para ver se é uma dislexia ou uma dislalia. Então, tem que ser investigado. Então, basicamente, consiste na má pronúncia da palavra. Eles trocam fonemas, principalmente, por exemplo, CH com o X. Porque na nossa língua, por exemplo, você vê, tem palavra que você escreve com X, tem o som de Z. Tem palavra que você escreve com CH, né? Então, o som não bate com a grafia, o fonema com o grafema. Aí eles fazem maior confusão na fala. É caso até para Fabiana, né, Fabiana, para fazer uma avaliação e ver se isso é uma questão dentária, né, da arcada dentária, se é cerebral. Aí vários profissionais vão ter que avaliar essa criança para saber onde está o problema e resolver. Pode passar. As características, né, da dislalia. Ela inicia entre os 2 e 5 anos de idade como uma gagueira normal, já que fala há pouco tempo, então eles confundem muito. Isso é normal, a criança troca mesmo. Aí, nessa troca, gente, por favor, quem for mãe, não repita a palavra, porque é bonitinho, né, a criança falar igual cebolinha. Mas se você fala também, você está enfatizando a fala dela. Ela vai continuar falando como cebolinha para o resto da vida. Então, fale certo com ela. Não fala assim, ó, não fala assim que isso não é legal. Não fala isso. Você simplesmente fala a palavra corretamente. Porque aí a criança já vai entrar no esquema certo. Aí existe a gagueira genética, que é provocada por uma disfunção de áreas cerebrais, que são responsáveis pela fala. A Fabiana pode explicar melhor essa área. Eu estou só dando uma pincelada, que é caso da fono. A gagueira neurológica é mais rara, porque a neurológica, mesmo cantando, interpretando, mudando a tonalidade, tudo, continua a gagueira. E a psicológica, que ela é adquirida. Lá em casa, a Manuela, às vezes, está, sabe, meio que... Mas eu percebi que quando ela quer falar uma coisa muito importante, ela vem com tanta ansiedade que ela gagueja. E nós ficamos preocupados até, quase que eu fui conversar, mas já está passando. E na época do projeto do Cebolinha também, ela começou a falar igual Cebolinha. Aí passou o projeto, acabou. Então, não é nada grave. Eu observei e falei para as meninas, vamos observar. Se continuar, a gente vai para uma fono. Mas passou. Quer dizer, foi a questão do projeto, né, que falando muito, Cebolinha falando, não sei o quê, ela começou a falar igual Cebolinha. E depois ela gagueja. Quando ela está muito entusiasmada com um brinquedo, ela vai contar uma coisa, ela fica... Você entendeu? Mas é só na hora do estresse mesmo, na hora da ansiedade. Então, a gente está observando. Pode passar. A desortografia, aí que entra a confusão com a dislexia. A desortografia é uma dificuldade de aprendizagem da escrita, mas considerando as normas gramaticais. A norma culta, que hoje até mudou, né, o conceito, parece que entrou uma nova lei, né, Fabiana, não sei, a questão do certo e errado lá. Eu sei que até participei de um curso em Campinas há uns 10 anos atrás, onde eles estavam começando o estudo dessa questão, o preconceito de você corrigir, por exemplo, uma criança que mora lá numa roça, né, na área rural,
Então, todo mundo lá fala, eu ponhei o café na mesa. Aí você chega para você estar falando errado. Então, isso é considerado como um preconceito. Porque se todo mundo lá fala assim, a hora que você fala que ele está errado, quer dizer, você tem que explicar. Existe a norma culta e a norma padrão, né, a coloquial. Até eu tinha um aluninho, eu lembro de quinta série, que eu mandei fazer uma redação, então ele pôs, eu acordei cedo, minha mãe ponhou o café na mesa, eu ponhei a manteiga no pão, e ponhaste. Aí eu corrigi e falei, nossa, está linda a sua redação. Aí, no outro dia, eu fui ensinar o verbo pôr. Falei, gente, vamos aprender a conjugação do verbo pôr? Eu ponho, tu pões, ele põe. Quer dizer, ele aprendeu sem ser rotulado, sem ser discriminado. Lá em Monte Sião, isso, Patrícia. Quando a gente estava lá em Monte Sião, você lembra, né? Isso, 2002, né? Quantos anos já tem, Jesus? Estou velho. Então, gente, ficar atento se essas trocas, se esses erros ortográficos, eles têm a ver com a norma da língua. Porque a dislexia não é percebida. Por mais que você aponte para a criança, você trocou o P pelo B, ele não vê. Porque é neurológico, é cerebral. A desortografia tem que estar dentro, até depois vai ter um texto aí para vocês verem o que é ligar assim, as palavras que são separadas. Pode passar, Rachid. Olha lá, desortografia. Lá, boa noite junto, tá vendo? Ontem à noite eu me atrasei para encontrar com minhas migas. Minhas amigas, né, separado. Elas encontrarão, aí tem muito, né, esse encontraram e encontrarão. Eles confundem muito, mas nem sempre é desortografia, porque eles não têm muita noção do futuro, né, e do passado. Então, tem que frisar bem isso aí, porque esse erro ortográfico aí é muito comum. Lá no ensino médio, eles estão cometendo isso aí. A gente foi sair no parque, Adamos, comeu aí o N, nem dá para entender, né, o que escreveu. Roda gigante, tudo emendado, comemos picopa, tá vendo a troca aí? Silábica, não de letra, porque a dislexia a troca é com o fonema e não com a sílaba. E tomamos Coca-Cola, me diverti muito, voltei para casa e minhas amigas, tá vendo, cometeu o mesmo lá, foram, né? Foram para casa delas. Então, aí é desortografia. A dislexia é diferente. Deu para perceber? Porque teve uma época que tudo era dislexia, né? Nossa, é disléxico, nossa, é disléxico, e aí vai. Só que nem sempre é a dislexia. Agora parou um pouco. Agora o negócio é autismo, né? Agora é a época do autismo. Mas é por causa do conhecimento, né? Porque a dislexia, por exemplo, quando eu fiz o curso de letras, eu terminei em 2001, foi quando eu ouvi pela primeira vez sobre dislexia, até nesse curso para professores de línguas lá em Campinas. Na faculdade, ninguém nunca tinha ouvido falar. E até no caso, o psicopedagogo, eu achava que só poderia ser psicopedagogo que ele tivesse pedagogia, mas não é assim. Para mim, é muito mais vantajoso a minha graduação em letras por causa da linguística. Porque o pedagogo não estuda a linguística, as línguas, né? E para a gente que fez letras, é muito mais fácil trabalhar nas dificuldades da escrita. E a pedagogia eu estudei. Não fiz a pedagogia, mas eu estudei sozinha, para saber como é que funciona a criança. Pode passar, Rachid. A disgrafia é uma dificuldade na psicomotricidade, o amadurecimento das mãos. Então, disgrafia, desortografia, dislexia tem parentesco, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que estar muito atento, por isso que lá no começo eu falei, o diagnóstico tem que estar certo para que a intervenção ocorra de maneira certa também. Não adianta nada a gente falar, não, é isso, aí você está trabalhando a desortografia, a questão é a disgrafia.
E a disgrafia é chamada de letra feia também. E, normalmente, o disléxico, não que ele pode até ter uma disgrafia acoplada à dislexia, mas ele escreve, para a gente não entender, para omitir os erros que ele comete. Então, ele faz assim, ele faz uma letra bem feia, porque ele sabe que ele comete esse deslize. Mas ele não quer cometer, mas ele não consegue não cometer. Então, para esconder isso, entra a disgrafia, a letra dele fica feia. Então, ocorre em crianças normais do ponto de vista intelectual. Tudo isso, gente, a criança, a inteligência dela, às vezes, é acima da média. O único problema é que ela tem essas dificuldades, a disgrafia, a desortografia, a dislexia, o TDAH. Mas a inteligência dela é excelente. Ela não tem déficit de inteligência. Então, essa dificuldade impede de controlar e dirigir o lápis ou a caneta para escrever de forma legível e ordenada. O prejuízo na caligrafia pode interferir na aprendizagem ortográfica para soletrar letras no processo da escrita. Então, ela escreve, nem ela sabe ler. Pode passar, Rachid, que ali tem um texto também da disgrafia, olha lá. Aí ela escreve e nem ela consegue ler o que ela escreveu. Então, a letra feia não é pressa e nem é preguiça. Assim como os outros transtornos de aprendizado, o tratamento da disgrafia é multidisciplinar, gente. São vários profissionais. Envolve neurologista, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeutas, psicólogos. Porque isso tudo pode vir de um problema emocional também, familiar. E, normalmente, 90% dos casos é problema na família. Distúrbio é muito pouco que a gente encontra. Então, a maioria das crianças que eu encontro no consultório, o problema está em casa. Pode passar. A gente está aqui, tem problema. Então, a gente tem que... E no caso da psicopedagogia, acrescentando ali um parênteses, a psicopedagogia é uma área que ela tem como pano de fundo todas as ciências. Então, a gente tem que estudar psicanálise, psicologia, linguística. Por isso que eu falo, quem é graduado em letras tem muito mais facilidade na psicopedagogia por causa da linguística. E várias outras ciências, todas. Então, a gente tem que saber um pouco de tudo. Porque ela trabalha com exclusão. Então, vem um paciente para mim, eu vou tentar eliminar o que ele não tem. Eu não vou buscar o que ele tem. Então, vamos supor, ele está lá com um problema assim, de repente, eu suspeito que ele não ouve, não processa o som direito. Eu encaminho por uma fono. A fono pode pedir uma densitometria, audiometria, processamento auditivo. Aí eu encaminho, né, eu vejo que tirei aquela hipótese, derrubei. Aí eu vou pesquisar mais um pouco, eu deduzo, de repente, essa aqui, nossa, parece que ela não está enxergando muito bem, mando para o oftalmo. E vou indo, você entendeu? Por isso é multidisciplinar. Eu vou excluindo todas as hipóteses. É a hora que eu não consigo excluir, aí eu mando para o neuro. Aí o neuro faz a avaliação dele para ver a questão cerebral. Ele pede o eletroencefalograma para ver se há alguma coisa cerebral física. Não há física, então ele faz os testes para ver a questão, entendeu? Aí o emocional, a criança está envolvida emocionalmente com algum problema, entra o psicólogo. Então, é uma avaliação de exclusão. Eu vou excluindo todas as possibilidades até ficar uma. E, às vezes, não sobra nenhuma. A criança precisa só de atenção. Só de uma mãe ali para dar atenção para ela. Porque amar é dar atenção. Não adianta eu dizer, eu te amo, eu te adoro, eu te beijo toda hora. Aí a criança vem falar, mãe, agora eu não posso. Agora eu vou assistir a novela, pelo amor de Deus, eu preciso assistir a novela. Cadê o amor? Ficou na gaveta. Então, a disgrafia pura, isso aí é uma... Eu nunca nem tinha visto nos estudos meus, é que eu percebi. É a letra, quando é pequena demais, indica timidez excessiva. E a minha filha, Patrícia, ela tem a letra minúscula. E ela era hiper tímida. Hoje não, ela superou isso, mas era ela de entrar muda e sair calada.
sempre foi. Com a maturidade, ela foi se soltando. Hoje, ela não é mais assim. Mas a letra dela, você não tem noção. Ninguém consegue ler, de tão pequeno. Na carteira de identidade dela, você tem que pegar uma lupa para você enxergar a assinatura dela. As grandes demais podem indicar que a criança, ela pode estar sempre, ela quer estar sempre no centro das atenções. Então, é aquela criança, né? Com a síndrome, aliás, o pai tem a síndrome do imperador. Né? Já viram falar da síndrome do imperador? O reizinho da casa, ele tem que estar sempre em evidência. Mesmo que tenha vários filhos, um tem que estar em evidência. Então, essa criança vai ter a letra grande além do normal, né? Letra feia com muita força indica tensão, né? Principalmente a criança que usa o preto para colorir e quase rasga o papel. Então, é o estresse, a tensão emocional. Pode passar, Chide. E aí está a disgrafia lá, tá vendo? Você não entende praticamente nada do que a criança entendeu. Então, a disgrafia ela pode vir sozinha ou associada ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Ou associada à dislexia, porque estamos falando da escrita. E o prejuízo vem na habilidade da leitura, ou ainda associada à dificuldade de aprendizagem da linguagem oral e escrita, né? Então, pode vir, não é que todos os casos são assim. Então, normalmente, a criança com dislexia, ela omite os erros com a letra feia. Então, ela esconde. E ela acaba se escondendo, né? Através do que ela escreve, ela acaba se escondendo. Outra coisa muito importante, gente, que eu assisti numa palestra também, num seminário lá em Campinas, o mesmo seminário que eu falei. Até a palestra foi dada por uma doutora em linguística, e ela que escrevia as falas da... Sai de baixo lá, como é que ela chama? Aquela que falava besteira só. Esqueci o nome. Do Sai de Baixo. É ela que escrevia as falas. Então, ela falou uma coisa que eu levei e levo até hoje. Isso já tem mais de 10 anos, uns 12 anos. Ela falou o seguinte: jamais você pega a caneta vermelha e aponte os erros ortográficos antes de você levar em consideração o que a criança escreveu. Olhe o conteúdo primeiro, trabalhe o conteúdo com a criança. Depois, num momento, em sala de aula, você ensina as questões. E não fala, você escreveu assim, apontando o dedo em riste. Isso é julgamento. Você está julgando aquela criança. Porque você vai bloquear essa criança de expor os sentimentos. Não é, Raquel? Ela nunca mais vai conseguir falar de si mesma para ninguém. E eu tive um caso lá no Instituto, e a professora de português da época, não vou nem citar nome, ela fez uma proposta de trabalho com os alunos e pediu para todos os alunos do Instituto, né, seriam os da agrimensura, da agropecuária, que escreviam, coitados, com muita dificuldade, e da informática, para eles escreverem uma carta para os professores que eles tinham mais afinidade. E eu trabalhava muito um texto do Pequeno Príncipe, aquela parte da raposa com o Pequeno Príncipe, que eu acho muito bonito, o cativar. E um aluno da agricultura, da agropecuária, ele escreveu uma carta para mim falando que eu era a rosa dele. Então, o tema central era, eu era a rosa, que ele cuidava. E eu fui na maior felicidade. Eu peguei o conteúdo, o contexto, o tema central do que ele escreveu. Não olhei nenhum erro. Aí eu fui mostrar, e ela pediu para a gente dar o conceito. E eu dei, lógico, o A para ele, porque eu falei, aquilo que ele escreveu me comoveu demais. Aí eu fui mostrar para ela, ela tomou da minha mão, vou levar para a SOI, que é a sessão de orientação. Eu já falei para ele que isso não escreve, falei, você não vai levar para lugar nenhum, isso aqui é meu. Eu vou dar o conceito, você vai dar A para ele. Depois nós vamos trabalhar os erros ortográficos. O que importa é o sentimento dele em primeiro lugar. Não é? Se ficasse apontando os erros dele, ele não ia nunca mais escrever nada para ninguém. Eu tenho essa carta até hoje guardada. Tem uma pasta com mais de 100 cartas que escreveram para mim. Então, imagina a maravilha, você ser a rosa de um aluno, como o Pequeno Príncipe cuidou daquela rosa. Falei, como que você vai apontar os erros?
Qualquer erro fica secundário diante disso. Então, tem maneiras e maneiras. O como você diz, o como você faz é que é importante. A mesma coisa dita de uma maneira, a mesma coisa dita de outra maneira é entendida de maneira... Então, eu posso ser amável e ser agressiva com a mesma situação. Não é? Eu tenho meios de corrigir. Não preciso denegrir a imagem de ninguém. Pode passar, Rachid. Aí vem a dislexia, né, que agora esqueceram um pouco dela. Ela é caracterizada pela dificuldade com a fluência correta da leitura e dificuldade da habilidade de decodificação. O que é isso? É transformar o fonema, que o fonema é o som. O grafema é a grafia. Então, ele vai escrever, começa lá, né, a criança começa a aprender o A, ela não tem noção que ela está escrevendo o som da letra. Lógico que no processo da alfabetização ela vai associando. Então, eles têm essa dificuldade de transformar fonema em grafema. Começa por aí. E a soletração também. Essas dificuldades, elas resultam tipicamente do déficit do componente fonológico da linguagem. É neurológico, é genético, é hereditário. Então, é uma coisa que não tem cura. Ela é superada. Então, a gente supera, a gente ajuda a criança na superação. Uma vez eu encaminhei uma criança até da escola normal. Ele tinha 16 anos, e isso já tem um tempo também. E estava no colegial, e a dislexia dele era verbal. Então, ele pedia para os colegas dele corrigirem na hora que ele falasse trocado. Aí, eu fiz um encaminhamento até para um neurologista de Poços de Caldas, que eu participei de 2 congressos lá. Ele veio, o laudo dele falou, ele teve dislexia. Mas ele não teve. Eu expliquei para ele, você vai ter para o resto da vida, mas você... Tanto que ele foi para o instituto, formou lá no instituto. A mãe dele veio feliz da vida para mim esses dias que eu encontrei com ela, que ele fez o curso da gestão ambiental e ele conseguiu, apesar da dislexia. E teve dislexia? Não, ele tem dislexia. Só que ele estava superando. A partir do momento que ele foi me procurar, que ele entendeu tudo, 16 anos, ele já podia entender o que se passava com ele. Aí, ele superou e fez a faculdade. Porque aí tem as leis embasando os direitos do disléxico. Ele pode fazer a prova sozinho, com o monitor interpretando o enunciado para ele, porque ele não consegue. Então, tem várias leis que embasam, até vestibular pode ser feito oralmente. E se você perguntar para ele o conteúdo, ele sabe tudo. Mas dá o lápis na mão dele. Ele não consegue relatar. Com uma caneta, o que ele sabe. Por isso, a gente tem que estar atento a isso também. Às vezes, cobra do aluno que só tira 0 na prova. Mas por que será que ele tira 0 só? É porque ele não sabe ou porque ele tem dislexia? Então, torna-se evidente na época da alfabetização, porque é transtorno de leitura e escrita. A dislexia hereditária, ela está lá, neurológica, de causas intelectuais, emocionais ou culturais. Ela pode também ser adquirida por um trauma, você entendeu? Um acidente. Mas são casos mais raros. E ela, principalmente a hereditariedade, você pode pesquisar. Quando aparece uma criança, eu já pergunto, na sua família tem algum caso de alguém que foi embora da escola? Aí você pode ver que existe. Pode passar, Chid. Olha quanta gente famosa que trouxe tanta coisa para nós e era disléxico. A Agatha Christie, quantos livros, né? Era disléxico. Albert Einstein, o Graham Bell, Anthony Hopkins, Beethoven, Ben Jonson, Bill Gates, Franklin Roosevelt. Eles têm a inteligência acima da média, gente. Eles são muito inteligentes. O único problema deles é não saber transportar o som para a grafia, o fonema para o grafema. O Walt Disney, Winston Churchill, Tom Cruise. Tom Cruise, que ele grava filmes assim, ele faz uma cena, aí ele tem que mudar de posição para fazer outra cena. Então, é a técnica que ele encontrou, porque eles não conseguem decorar também. Eles improvisam muito bem. Decorar, eles não decoram. Lógico, né, regra geral, cada caso é um caso, entendeu? Não é que seja geral a regra, todo mundo é a mesma coisa.
Uma vez eu fui abrindo um parêntese, aí eu não sei, gente, a hora, vocês ficam falando para mim, porque eu falo demais, em 8 já. Já está quase acabando. Eu fui num cruzeiro, e naquele show do comandante, não sei se quem já foi, lembra do show do comandante, e aí o cara entrou para fazer a apresentação do show. Aí, a hora que eu cheguei, ele estava falando assim, eu sou de uma família de 3 filhos, o meu irmão mais velho é um CDF, o meu irmão mais novo é um médico super bem de vida, e eu sou o burro da família. A hora que eu escutei aquilo, eu falei, gente, ele tem alguma coisa. Aí eu fiquei com aquilo, eu preciso conversar com esse cara, eu preciso conversar com ele, só que o navio é imenso, né? Aí um dia eu encontro com ele lá na piscina, e eu cheguei para ele, falei, você foi avaliado na infância por alguém, né, na época escolar? Eu falei, não, eu lembro que eu passei por psicólogo, não sei o que. Eu falei, porque ninguém faz o que você faz em cima daquele palco. Eu sei que você faz improvisado, eu sei que você não decora. Aí passou, no outro dia eu volto no show. Eu chego, ele está falando, gente, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu tenho até um slide, uma palestra com foto dele. É o dia mais feliz da minha vida porque eu encontrei uma pessoa na piscina e ela falou, foi a única pessoa na minha vida que me entendeu. Aí eu levantei a mão na hora, eu estava sentada lá na frente, que eu fui só por causa dele. Ele desceu do palco, me deu um abraço. Falou, olha, você me fez o homem mais feliz da minha vida. Deve ter uns 30 e poucos anos, 40 anos. Aí eu falei, eu preciso tirar uma foto com ele. Aí na saída do navio eu encontro com ele, bati uma foto com ele. Tem numa palestra minha a foto com ele. A autoestima. Porque realmente o que ele faz, ninguém consegue. A gente sabe que é improvisado. Porque eles não conseguem ler. Você põe um texto na mão dele, é a mesma coisa que você mandar ele em público, é a mesma coisa que você mandar ele tirar a roupa. Falar, vai lá e tira a sua roupa. Vamos lá, gente, TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Antigamente era TDA só. TDA é transtorno de déficit de atenção. Então, a hiperatividade, aqui, ó, trabalho, desafio, amor e humor. Amor fundamental. Então, é um transtorno também que não tem cura, é superação, muitas vezes medicamentoso. Agora, ontem eu descobri esse neurofeedback que trata o déficit de atenção, e eu vou estudar isso aí, pesquisar, para ver se eu consigo, que a criança não precise tomar Ritalina e outras medicações, Tofranil, um monte de coisa que é indicado para aqueles casos mais graves, né, que a criança não consegue parar. Você está assim na sala de aula, ele está batendo aqui, o pé está mexendo, você entendeu? Então, normalmente, é mais comum que o menino tenha hiperatividade. A menina, a hipoatividade, que é o oposto, ela viaja. Então, ela está ali, o professor falando, mas a cabeça dela está longe, ela não tem o foco da atenção. Isso é neurológico, são os neurônios. Ou então a criança é normal, mas não consegue focar a atenção. Mas também pode não ser um TDAH, um transtorno. Pode ser um déficit de atenção devido à disgrafia, à dislexia e etc. e tal, porque ele vem como comorbidade. Pode passar, Rachid, por favor. Então, a característica básica deste transtorno é a falta de persistência nas atividades. Por exemplo, um adulto com TDAH, ele sempre começa assim, alguma coisa, vamos supor, ele monta uma loja. Antes da loja funcionar, ele não quer mais a loja, ele vai para outra coisa. Antes da outra coisa dar certo, ele corre para outra coisa. Então, ele não tem persistência, perseverança. E essas crianças tentam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele é mais incidente nos meninos e detectável a partir dos 5 anos. Por quê? Porque todas as crianças até os 5, normalmente, lógico, salvo exceções, são hiperativas, né? Excesso de informação, computador, etc. e tal. Mas com 5 anos, por que você começa a preocupar? Porque ele precisa da concentração. Ele precisa prestar atenção na escola, senão ele não aprende. Então, aí começa, né? Você começa a perceber que ele está se diferenciando do resto da turma. Então, é o caso já de fazer um encaminhamento, né, e ver o que está acontecendo. Porque antes dos 5 anos, a criança não precisa, né, de fazer cálculo matemático, alfabetização, etc. e tal.
Então, todos têm TDAH, vamos dizer assim, porque normalmente hoje todas as crianças são hiperativas. Lógico que tem os mais calminhos, mas normalmente eles são. E o diagnóstico fica mais fácil depois que a criança... Ah, uma coisa importante, gente, a dislexia jamais pode ser diagnosticada antes dos 8 anos de idade. Porque se a criança não estiver alfabetizada, no processo da alfabetização, essas trocas, tudo que acontece é normal. Aí, quando ela está no letramento, aí sim a gente pode levantar a hipótese da dislexia, certo? E o TDAH também, o diagnóstico fica mais fácil depois que a criança entra para a escola, porque aí, eu já falei, a comparação com outras crianças fica natural, evidenciando-se o comportamento diferente. Está vendo? Ó, eles ficam, né? Tudo para eles chama atenção. Então, o professor está falando, cai uma borracha, ele já olha para a borracha. Pode passar, Gide. Então, os aspectos fundamentais: hiperatividade, desatenção e a impulsividade. Isso define o TDAH. O que é impulsividade? Por exemplo, você está falando, ele está entrando na conversa. Ele não espera você perguntar, ele já está dando a resposta. Ele não espera, sabe? Então, antes de você dar a pergunta, ele já tem a resposta. Então, ele é impulsivo. Para mim, assim, no consultório, a impulsividade define, para mim, a hipótese do TDAH. Então, assim, a hiperatividade é comum, né? Porque hoje eles têm N situações para estar atentos, né? Para tirar a atenção deles do que é importante na escola. Então, qualquer barulhinho tira a atenção. E a desatenção devido à hiperatividade. Mas a impulsividade, tem criança que você não consegue terminar a frase e ele já está lá dando a resposta. Pode passar, Rachid. Ela é caracterizada pela dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido de atividade. Por exemplo, prova para um TDAH. Nunca fazer em coluna, porque ele faz esse lado, ele não vê o outro. Aí ele faz só metade da prova. Então, você tem que fazer sempre. Então, se você faz em coluna, ele pode não perceber a outra coluna. Aí ele erra tudo, né? Acerta metade, deixa metade sem fazer. Pode passar. Até já expliquei tudo, não vou ficar lendo. A hiperatividade, mexe na cadeira demais, balança a mão, balança pé, sai da cadeira e fica lá. Eu tinha um aluno lá no instituto que ele ficava desfilando na frente, a gente dando aula e ele desfilando na frente da sala, né? E fazendo, ele era muito bonito, cabelo comprido, até foi expulso da escola, morro de dó. Acabou sendo expulso. E quando ele foi expulso, ele não tinha culpa de nada, nem do TDAH. E eu tentei intervir por ele, mas eu não consegui. Falei para ele, ó, você está vendo? Tudo que você fez, a consequência foi agora. Porque no que ele fez aquele dia, ele não tinha culpa. Mas eu não consegui convencer ninguém da inocência dele naquele fato. Pode passar. A impulsividade, lá, você vê, eles enfrentam, né? Eles querem falar no lugar da pessoa que está falando com eles, não tem paciência de esperar a pessoa falar. Pode passar. Estou indo mais rapidinho. As tarefas em casa. Lá, Deus ajuda quem senta e estuda. Então, ensinar as crianças a responsabilidade da tarefa, não lá no ensino fundamental, mas desde pequenininho, deixa para eles. Não precisa, sabe, ficar, gente, você não fez tarefa. Gente, hoje falar na cabeça dos outros é a coisa mais chata do mundo. Lá em casa tem 2 de 4 anos. A iniciativa da tarefa é deles. E se eles vão indo para a escola, vovó, esqueci da tarefa, falei, volta e faz. Jamais eu cobro tarefa deles, com 4 anos. Então, a responsabilidade é deles. Eu falo para eles, esse é o trabalho de vocês. Não ganha dinheiro, mas vocês estão ganhando um monte de coisa, presente, um punhado de coisa. Manuela está guardando moedinha para ir para a Disney. Então, ela faz alguma coisa e ganha uma moeda. Tem a carteirinha dela, ela vai para a Disney com moeda em moeda. Deixa ela. Falei, pode ser na velhice, mas vai. Então, gente, a participação da família é fundamental. E não cobrem resultados, cobre desempenho. Perceba onde está o limite do seu filho, do seu aluno. Se ele fez, por exemplo, na Monte Sião teve uma sala, gente, está acabando, viu?
Teve uma sala de aula que eles fizeram, peneiraram, você lembra, Patrícia? Todos os alunos ruins, né, da escola. Peneirou todo mundo, pegou os ruins e deram para mim. Aí, um dia eu ensinei sobre a vírgula, né? Tá, como é que é? Napoleão, como é que era a frase mesmo? Mata, onde você põe a vírgula, a frase muda. Ele fez uma redação e encheu de vírgula, só enxergava a vírgula. Porque eu falei da importância da vírgula. Só vírgula. A redação inteirinha. Então, era uma sala assim. Eles brigavam de cinto, tiravam o cinto, com aqueles negócios que é as fivelas, lembra? Bolinha de tênis, um dia foi no ventilador, passou a Kimi, aí eu peguei a bolinha, e usei construtivismo, falei, agora só vai falar quem tiver com a bolinha na mão. Fiz um trabalho muito legal com eles, mas eram os piores alunos da sala. Isso não existe, né? Você tem que diversificar. Mas deu certo. Pode passar. Então, é cobrar desempenho. Então, quando eu corrigia as provas, as meninas falavam, mãe, mas você está dando certo o desenho. Eu falei, esse foi eu que fiz. Eu fazia para eles e dava nota. Eu tinha que motivá-los de alguma forma. Eles não tinham, sabe, eles não tinham pré-requisito. É possível superar as dificuldades? Sim. Então, eu estou falando um pouquinho da minha atuação. Investiga as causas do baixo rendimento, procura entender como a pessoa aprende, não é todo mundo que aprende da mesma maneira. Investiga a trajetória de vida, tanto cognitiva quanto emocional, entra aí a família e a questão cognitiva. O que ele sabe para eu continuar a ensinar? Porque eu tenho que ter o pré-requisito. Resgata as lacunas que ocorreram ao longo do processo, faz plano de intervenção único para cada paciente, forma uma parceria com a família e a escola. Não existe intervenção sem estar a família junto comigo, e a escola é uma exigência minha, principalmente da família, faz um diagnóstico apurado das dificuldades e transtornos, desenvolve o desejo de aprender, eu mostro para ele que ele pode, porque educar não significa colocar coisa na cabeça de ninguém. Educar, e vem do latim, é trazer para fora a capacidade de aprender. Isso é educar. Reconhece, trata e previne as alterações na aprendizagem, ajuda a superação dos obstáculos e trabalha com as crianças, jovens, adultos e idosos. Vou montar um trabalho com idosos também. Torna as crianças, jovens, adultos ou idosos uma melhor versão de si mesmos, trabalhando a motivação, a autoestima, etc. e tal. A hora que ele descobre que ele pode, ele vai. Pode passar, Rachid, estou indo mais rápido, gente, porque... Então, nós falamos dos desafios e as soluções. O professor é fundamental na identificação de uma possível dificuldade. É ele que tem contato diário com o aluno, é ele que tem contato com a família, é ele que tem contato com os outros professores, então ele é fundamental nesse processo. Para chegar a um profissional, é através do professor e da família, mas a família nem tanto, mais o professor. Pode passar. A avaliação multidisciplinar, então você vê o geralzão, né, quando a criança chega. Aí você vai para o específico para você tentar pré-diagnosticar, porque eu vou precisar de vários profissionais nessa avaliação para a gente fechar um diagnóstico. E não importa também fechar diagnóstico. O que importa é a criança aprender. Esse é o foco do trabalho do psicopedagogo. Embora cada profissional atenda necessidades específicas de cada criança, deve atentar ao objetivo geral, que será sempre o favorecimento do processo da inclusão dessa criança. Então, a gente parte da queixa, faz a avaliação e insere a criança no contexto da sala de aula. Porque, normalmente, essas crianças são excluídas, né? Quer queiramos ou não, elas acabam sendo. Pode passar, Rachid. Então, o que o psicopedagogo faz? Ele cria novas pontes para a aprendizagem acontecer. O psicopedagogo trabalha com exclusão e encaminhamento, isso é o que eu falei aquela hora. E ele cria possibilidades para desenvolver as habilidades. Né? Acrescenta o que, às vezes, fica em falta na escola. Pode passar. Meu lema de trabalho, aprender é para todos. Então, a análise deve ser conduzida por uma equipe multidisciplinar, para garantir uma visão mais holística do aluno, mais espiritual do aluno, porque ele é um fenômeno, o corpo dele, mas existe uma essência dentro dele.
E é lá que nós temos que ir. O Freud já falava, só é pedagogo aquele que atinge a alma da criança. Então, nós temos que ir lá dentro, na escuridão, buscar o que está acontecendo com essa criança. Porque por fora eu já sei que eu estou enxergando. Além de, no caso, né, o grupo inclui médicos, pode ser pediatras, neurologista, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, e aí vai. Dependendo da queixa, a gente vai encaminhando. Então, cada um dos profissionais terá uma perspectiva a agregar na avaliação, evitando atribuir o problema a uma causa única, gente, porque não existe uma única causa, existem várias causas. Porque até a criança que tem um distúrbio, ela é discriminada pela família, que a família não enfrenta. Eles param no meio do caminho. Então, a hora que você está conseguindo trazer a criança, né, trabalhar com a criança, motivar essa criança, o que acontece? Os pais desistem. Não querem enfrentar a situação. Então, agora, eu vou passar um videozinho aqui que eu gravei. Se não conseguir passar o outro, não tem problema, viu, Rachid? Esse vídeo eu gravei há uns 10 anos atrás, no mínimo. Com uma criança Asperger. Eu não cheguei a falar do autismo, porque não era o caso hoje. Essa criança era portadora do Asperger. Quando ela chegou para mim com 4 anos, ela entrou no consultório e começou a ler tudo. E quando eu comecei a profissão, eu falei, eu vou ensinar as crianças a ler, né? Tipo assim. E ele lia tudo com 4 anos. Falei, gente, o que eu vou fazer com esse menino? Eu fiquei em pânico. Aí eu comecei a estudar, com o diagnóstico já do neurologista, Asperger ou Asperger, né? Depende, porque foi a pessoa que descobriu a síndrome, que hoje é chamada do autismo, é o autismo mais leve, não se usa nem essa conotação mais, né, Luiz e Eliane, que vocês estão trabalhando na PAI. Então, hoje não se fala mais nesse nome, é o autismo mesmo. E aí, ele chegou numa sessão, e eu tinha ido para uma palestra na ABD, um curso, e eles me deram um livrinho. Aí essa criança chegou no consultório, eu tive a ideia, escaneei o livro e pedi para ele ler para mim, com 4 anos de idade. É o relato de uma criança portadora de dislexia. Ele leu numa vez, eu gravei uma vez, não teve um erro, porque a inteligência dele era canalizada para a escrita. Só que quando chegou na hora dele trabalhar a letra cursiva, ele teve as dificuldades dele. Eu acompanhei por um certo tempo, hoje ele deve estar moço. Esse dá para sair, Rachid? Dá? Pode pôr, então. Gente, é muito bonitinho. 4 anos de idade. Olá, meu nome é João. Eu já completei 9 anos. Sabe, estou tão contente hoje, mas tão contente que eu vou dar um grito. Opa! Passa de ano! E o melhor, com notas muito boas. Isso não é uma maravilha? Finalmente as pessoas começaram a me compreender. E eu estou super, hiper feliz. Tão feliz que vou até contar minha história para você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir para a escola. Era um sem fim de lições para fazer, frases a ser completadas, caligrafia, palavras cruzadas, e eu era o único da classe que não conseguia fazer nada disso direito. Não sei porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar para elas. E se eu tinha de ler em voz alta, então era horrível, eu morreria de vergonha. Tinha certeza de que meus amigos estavam todos olhando para mim, achando que eu era burro. Sabe, uma vez minha professora organizou uma cingana de quebra-cabeças. Tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontadas coloridas não faziam nenhum sentido para mim. Mas como eu não podia fugir, fiquei lá e consegui o último lugar da gincana. Fiquei arrasado. Mas isso durou
só até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a minha vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais uma. Eu disse a ela que eu me esforçava muito das minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas. E que eu ficava muito triste, pois não tem nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial que, com óculos profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela, mesmo sendo gente grande, ainda estudava. E você sabe o que? Crianças com distúrbios, com dificuldades de aprendizagem, assim como eu. Ela estudava. E sabe o que mais? Pode passar. E sabe o que mais? Quando começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser disléxico. Quer dizer que talvez eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então, minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia e aprendeu diversas coisas, como me explicar tudo passo a passo, dividir minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais. Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar da maneira certa. Eles têm lido muito para mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram muito, e eu até me tornei o assistente do terceiro ano, o que fez um super bem para mim. Afinal, pude mostrar aos meus amigos que sou capaz, também capaz. Então é isso, gente. Está vendo quanto sofre uma criança com algum distúrbio? Ele se sente o burro da sala, mesmo que ninguém fale, ele se sente. Então vamos humanizar um pouco a educação, né? Então vamos encerrar por aqui, que eu acho que eu já falei demais, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Conseguiu o outro vídeo? Não, né? Não, mas tudo bem, aí fica para a próxima, tá? Então, muito obrigada pela presença. Espero estar contribuindo de alguma forma, né, para vocês em sala de aula. E o que precisar, contem comigo, tá?